Ô Guimarães, antes de opinar sobre a questão desse nome, eu queria saber do Jânio o seguinte, e nós não debatemos aqui no programa. Quer dizer que com a divulgação do nome do Dr. Celso, cai por terra aquilo que a gente imaginava que o Asa iria implantar o modelo de gestão. Exato. E você ter um executivo de futebol. Exato, cai por terra. Dr. Celso é quem vai contratar, vai mandar e desmandar, vai trazer e vai mandar embora. Mais ou menos por aí, acho que é isso aí. Dança? Mais ou menos por aí, Oswaldo. Quer dizer que não teremos o executivo. Não. É só o Dr. Celso para contratar. Isso, e ele juntamente com a comissão gestora, que é formada pelo Carlos Barbosa, pelo Eduardo Tojal, pelo próprio presidente do clube, Rogério Siqueira, passará por esses aí, né? E claro, certo, no dia a dia lá do futebol também algumas decisões sendo feitas pelo próprio Dr. Celso Marques. Estará sexta-feira aqui, o Luciano Milano acabou de confirmar, né, nessa correria também, que ele é médico, né? Então ele disse que sexta-feira o Dr. Celso Marques estará aqui conosco para falar exatamente, provavelmente já com esse nome, né? Que é muito badalado, já foi ventilado bastante tempo, mas a informação é que não tem só esse nome não, mas só será anunciado quando tiver assinado o preto no branco. Ele disse que ainda hoje não, até sexta-feira já pode ser divulgado esse nome. E a partir daí, muitas coisas serão aceleradas no ambiente do clube. É um nome muito forte. Não é só o nome dele que está na mesa, não. Tem outros nomes também, né? Depende aí de outros acertos. Há quem diga que houve mesmo o contato das partes, inclusive o Lance não confirmou nada ainda, né? Até por uma orientação do próprio Asa, mas é um nome muito forte. Ele que não fez uma boa campanha com o Sergipe nesse ano, na Série D do Campeonato. No ano passado, sim, colocou o América na Série C do Campeonato Brasileiro, indo muito bem na Série D. Esse ano o Sergipe. Só fazendo uma observação sobre essa questão que eu falei do Dr. Celso, deixar bem claro, nada contra o nome. Pelo contrário, é uma pessoa que tem uma identificação com o clube, tem uma identificação com a torcida. Já não é novidade, porque inclusive colocaram como novidade. Novidade do Asa é o Dr. Celso. Não é novidade porque ele já exerceu, né? Ele está de volta. E sempre esteve dentro, sempre esteve dentro, nunca abandonou o Asa, independentemente de cargos. Eu fiz essa observação porque nós já debatemos aqui, todos nós aqui debatemos, antes do anúncio do Dr. Celso, é que imaginávamos que o Asa iria ter essa pessoa, esse dirigente, mas ao mesmo tempo o Asa iria profissionalizar o futebol profissional, contratando esse profissional da bola. Cara da bola. Porque inclusive o Jânio passou essa informação de que a tendência era essa, e que o Asa deveria realmente profissionalizar o setor de futebol. Quando eu imagino profissionalizar, é você trazer uma pessoa remunerada e você ter um dirigente responsável pelo departamento de futebol profissional. Então eu imaginava que o modelo de gestão seria esse. Apenas por isso que eu fiz essa pergunta ao Jânio. Se o Dr. Celso seria a pessoa que iria contratar, porque iria pesquisar mercado, contactar com jogadores, técnicos, isso, aquilo, outro tal, porque aí esse modelo de você profissionalizar, de certa forma, cai um pouco de terra, cai por terra. Mas nada contra o nome do Dr. Celso para exercer a função, até porque já exerceu. Então eu espero que ele tenha sucesso nesse novo desafio à frente da agremiação esportiva da Piraquense. E a informação, Oswaldo, uma pessoa muito próxima a ele, que quando foi destacado que ele seria o vice de futebol do clube, meu irmão, que ligou de empresário, de jogador de futebol, de jogador também, pra ele. Mas isso aí é normal. Treinador, muitos, né? De ficha de atletas esse preste é assim, joga assim, assado pelo lado, pela beirada, pelo lado, pelo canto do outro, mas enfim. Agora, ligação de empresário e DVD, todo mundo é craque, né? Aí é o que mais tem. Inclusive infelizmente teve alguns esse ano que, por misericórdia, claro que o próprio presidente do clube, Rogério Siqueira, ele falou sobre isso, alguns erros, outros acertos, né? Teve alguns que infelizmente não fizeram por onde nem vestir a camisa do Asa, porque não apresentaram futebol nenhum, né? Não conseguiram ter espaço e não tão pouco até dos treinamentos, no qual a gente conseguiu ver, só foi a partir do técnico Celso Teixeira. Eu particularmente não me agradei de alguns deles, porque até então a gente não assistia treinamento. Quando foi o Paulo Roberto, a gente não assistia treinamento algum, não se via treinamento do Asa, né? Inclusive, falando do Paulo Roberto rapidinho, Paulo Roberto cotado para assumir o Amazonas, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro, estava vendo hoje à tarde.
Um dos técnicos cotados para assumir o Amazonas nessa sequência o que de Série saiu, C. o que saiu de lá, o Rafael Lacerda. Até foi um dos que foi ventilado para cá também, viu? É só uma pergunta para o Jane, também o Oswaldo pode comentar a respeito dessa questão, por exemplo, das contratações com olhar técnico, vai contratar jogador A, B, C, com aquela análise técnica. Nesse caso, a contratação é do time, do Asa. O Dr. Celso tá nessa função, mas possivelmente seria o técnico que seria contratado, que faria essas indicações e ele assinaria, já que não teríamos, no caso, essa figura desse executivo de futebol que se imaginava que fosse também alguém da vivência, digamos do dia a dia, do dia a dia. Não, vai passar exatamente por isso, né? Você vai absorver, vai estudar as situações e vai passar para a comissão técnica. Por isso que o primeiro será o técnico. A partir daí vai ter as indicações do técnico e tampouco a discussão entre eles. O aval dessa comissão gestora e do próprio vice-presidente, o doutor Celso Marcos. Então tem muita coisa sendo já trabalhada. Ou seja, o modelo será o mesmo, né? Não muda, o modelo não muda. O modus operandi não muda. Porque vai ser o mesmo desse ano, quando se contratou primeiro o Evaristo Pisa, que já foi inclusive no final de 2022, não foi? Isso. 2022 para 2023, então se anunciou primeiro o Pisa. E aí o Pisa, junto com o presidente e a comissão, eles montaram o elenco, não foi assim? Exato, dessa forma. Eu imagino que esse ano vai ser do mesmo jeito. Contrata-se o treinador junto com o Dr. Celso e a comissão gestora de futebol, eles vão montar o elenco. E um pouco mais de forma antecipada, porque nesse mês de setembro, muitos jogadores já serão contactados. E segundo a informação do Oswaldo, janeiro, Oswaldo, já tem a pré-Copa do Nordeste, né? Janeiro. Pelo menos a informação que foi passada é que provavelmente não deverá mudar. A pré-Copa do Nordeste deverá ser mesmo no início de janeiro. Por isso a necessidade do Asa de começar cedo. Novembro já deve estar, já tá, preparação, né? Não, mas novembro você tem que estar treinando. Isso. Agora eu imagino que o Dr. Celso, e junto com a comissão gestora, eles já estão no mercado. Porque o momento é agora, porque você tem jogadores, né? Você tem jogadores aí, vários desempregados, você tem jogadores aí ainda sem nenhuma perspectiva para 2024, e de repente você faz um acerto com esses jogadores. A hora é agora, né? Não compete a nós, né? A hora é agora. Eu entendo que a hora é agora. Até porque o Asa tem calendário até o final de outubro, teoricamente chegando às decisões. Isso. Setembro. Porque afinal vai estar acontecendo já aí praticamente. Setembro. Então, o Asa tem um calendário. É diferente de você, claro, você vai brigar com os grandes centros, querendo ou não, a partir do finalzinho já do ano, porque alguns campeonatos eles puxam muito. Paulista puxa muito, Carioca puxa muito, Catarinense puxa muito. O Leandro Senna já passou por aqui? Não. Mas qual foi o grande trabalho desse rapaz? No América ano passado. O título do Campeonato Brasileiro da Série D do ano passado. Aí esse ano o América virou SAF, aí o América optou por tirar ele. Não quis continuar com ele como treinador. Mas a gente tá falando muito só do título do ano passado do América. E o Leandro Senna já tem uma rodagem. Ele tem outros títulos? Já trabalhou no Campinense também, né? O Leandro Senna. É um bom técnico. Eu vou confirmar aqui se foi ele o técnico do acesso do Campinense, mas... Quer dizer, esse é o nome, Oswaldo, ventilado, né? Ventilado. Ele começou bem no Sergipe nesse ano, na Série D, inclusive o time teve uma alavancada, conseguiu chegar ao G4, mas na reta final foi perdendo o espaço e acabou sendo 2017 esteve no Confiança. Se eu não estou enganado, o Leandro Senna, ele começou no futebol como preparador físico, se eu não estou enganado. Não, como jogador, ele era jogador, volante. Não, eu sei, mas eu estou falando assim, que ele não sei, pode ser que eu esteja enganado, mas que ele é formado em educação física. Não sei, pode ser que eu esteja equivocado. Mas ele já tem um tempo já aí na função de técnico de futebol. Agora, Carioca, lá de São João da Barra. Eu acho que passa pelo seguinte: quanto o Asa tem para a formação desse elenco, tá? Porque nós sabemos muito bem, a gente pensa que o Asa está lá dando dinheiro. Não tem nada a ver, não. O Asa ainda tem seus problemas financeiros. E é preciso saber quanto o Asa vai realmente disponibilizar para fazer um bom elenco. A começar pelo treinador, tá? Porque o pensamento é trazer realmente um treinador
competente de ponta, um treinador bom. E treinador bom é caro. Então é preciso nós sabermos. É porque até agora ninguém sabe, né? O presidente ainda não se pronunciou, mas ele vai, logo vai dizer, né? Qual será a minha folha, qual será o meu time, quanto vai ser o meu time. Né? Mas isso aí com certeza o presidente. Não, eu sei que ele tem. E a comissão gestora eu sei que já falaram sobre isso. Até porque, para você contactar com o treinador, para você tentar acertar com o treinador, você já tem que dizer. Tem que estar dentro do orçamento financeiro que o clube dispõe para a próxima temporada. E o treinador também vai aderir à ideia dependendo do planejamento, do projeto que vai ser vivenciado. Né? Porque o próprio treinador pergunta: qual é o orçamento que a gente vai ter para trabalhar no ano que vem? Eu posso indicar quem para o ano que vem? Tem isso. E teve até torcedor colocando até o nome do Guto Ferreira, viu? Né? Mas aí é questão de chute, né? Cada um dá um chute que quer. Não, e vamos e venhamos, né, Guimarães? É uma outra realidade, né? Exato. Aí é um treinador de 400 mil. Mas a gente tá falando de treinador de 300, 400 mil reais mês. É verdade. Não tem condição. Eu digo, rapaz, Guto foi, rapaz, não foi que arrumaram isso. Bom. Mas aí é sonho, né?